De volta aqui com os analistas, já compondo nossa mesa pela segunda vez, então já é considerado um analista, doutor Eric. O Eric Moraes, advogado, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Maranhão e também presidente da Comissão da Igualdade Racial da Abracrim Maranhão. O Eric está aqui. Como eu falei na saída, primeiro, boa noite, Eric. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui aos analistas. Boa noite, Geraldo. A honra é toda minha. É um prazer sempre grande estar aqui na Guará, nesse programa que tem um afeto no meu coração. Obrigado. Felipe, Saulo, nos últimos anos, algumas pessoas entraram na Universidade Federal do Maranhão através das cotas. Ou como descendente de africanos, né, do povo negro, ou indígena, tudo isso. Só que, com o correr do tempo, as pessoas foram percebendo que algumas dessas pessoas, pelo menos não pareciam se enquadrar fenotipicamente nestes quadros. E aí começou uma investigação na Universidade Federal do Maranhão. Nós já até tratamos disso aqui em outra oportunidade. E esta investigação começa a chegar aos seus finais agora. Desses investigados, mais de 350 nomes foram convidados a, que nem lá na CPI da Covid, convidados a prestar depoimentos para continuar avaliando, para ver se de fato essas pessoas se enquadram nas cotas estabelecidas por lei. Uma das pessoas que está à frente desse trabalho, dessa investigação, é o Eric Moraes, que é lá da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Maranhão. Então, Eric, o processo agora começa a chegar nos seus finalmente, né? Vamos colocar desta forma. É verdade, Geraldo. A gente, ano passado, teve uma demanda muito alta, né? Uma notícia de afroconveniência nas universidades maranhenses, editais, vestibulares, e a OAB do Maranhão, em companhia da Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, e daí eu saúdo meus queridos colegas, doutor Yuri Costa, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e meu também outro amigo e irmão, doutor Jean Nunes, foi elaborado um projeto dessas três instituições para que essas denúncias, essas notícias que estavam circulando nas redes sociais pudessem ser institucionalizadas, de maneira a proteger o denunciante e o denunciado. Então foi criado um Observatório de Cotas Raciais, Geraldo, que gerou, né, mais de 400 denúncias à UFMA, e daí a UFMA fez esse filtro. Nesse filtro, 352 pessoas estão sendo convidadas agora a passarem novamente, né, ou até pela primeira vez, pela Comissão de Heteroidentificação, para que a gente possa finalizar essa investigação. Felipe, Saulo. Deixa eu só fazer aqui um mapa, né, para nós entendermos o seguinte: vocês passaram por um filtro, mas esse filtro, naturalmente, houve indicações de que pessoas não estariam sendo enquadradas devidamente no processo, que estaria tomando vaga. Houve também, vamos dizer, o disque denúncia nesse processo, porque o que eu recebi de nomes, né, não entrei realmente nesse coisa, porque eu não fui pautado para isso, mas eu recebi muitos nomes, eu ficava impressionado, né, as pessoas dizendo, fulano não é negro, fulano não é isso, fulano não é aquilo, né. Como é que foi o filtro que vocês fizeram? Quais foram os critérios que vocês colocaram? O projeto do Observatório de Cotas Raciais, meu amigo Felipe, ele é um site. Você vai ter, através do site da OAB, da DPU, DPE, um banner eletrônico, onde lá você vai fazer um clique. Lá, nesse clique, você é direcionado ao projeto. No projeto, você vai ler ali as instruções da Lei de Cotas Raciais, da Política Nacional de Cotas, e daí você vai se cadastrar e vai estar fazendo a sua denúncia, né? Que você falou. É a arma que a gente entregou ao cidadão no combate à afroconveniência, que é esse momento onde o branco determina querer ser negro só para adentrar em cotas, né, para ter acesso ao privilégio, para cumprir o requisito legal. Então a gente ofereceu, é um legado que tem aí a sociedade maranhense, o primeiro no Brasil, né, o qual esse filtro, na verdade, é feito pela UFMA, né? A gente não tem o poder de polícia, a gente tem o poder de estar ali fiscalizando, cobrando as entidades que têm a devida competência.
Salve. Eric, eu primeiro queria parabenizar, eu acho sensacional que a sociedade se organize para combater esse tipo de distorção, ainda mais quando a política de cotas ela vem para reparar danos históricos. Então, se ela vem para reparar injustiças históricas, ela não pode mesmo ela produzir injustiças relacionadas ao público que efetivamente precisa desse tipo de política. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou professor da UFMA, no Departamento de Economia, e a impressão que eu tenho é que boa parte dessas tentativas de manipular, de burlar esse tipo de política tão importante para a universidade brasileira e para a sociedade brasileira, elas estão, a impressão, por isso que eu queria te perguntar isso, a impressão que tenho é que elas estão muito concentradas em cursos chamados de alto prestígio social, como medicina, direito, e esses cursos que têm uma concorrência, digamos, fora da curva, da média dos cursos da universidade. Essa sensação que eu tenho, ela procede, ou vocês conseguem detectar uma certa democratização da tentativa de burla? Olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem notícias em quase todos os cursos, mas você está coberto de razão. A maior concentração da tentativa de afroconveniência são em cursos de medicina, direito, os cursos mais concorridos da UFMA, sem sombra de dúvidas. É uma pena, né? Como você falou, a lei de cotas, que foi criada lá na Índia, né? Justamente visando a democratização, a eliminação de castas, para que as minorias pudessem ter acesso à educação, e que já tem mais de 80 anos nos Estados Unidos, tem somente 8 anos, vai completar 10 anos ano que vem, onde vai poder ser revista, e a gente tem muito essa preocupação, porque é um entendimento também, professor, de que a maioria dessas vagas, durante esse período em que ficou sem a comissão de heteroidentificação na UFMA, essas vagas não foram aproveitadas a quem deveria. Ô, Eric, e o que pode acontecer nesses casos? Porque, segundo eu li, algumas pessoas que entraram por cota já até se formaram, estão com seus diplomas, exercendo talvez as suas profissões por aí. Esse processo que começou na semana passada, quarta-feira, qual a OAB está como observadora, vai chamar alunos formados. É o período que a lei dá para a gente de 2015 e 2020. Então tem gente formada que já foi convocada, já participou do processo. Esse processo vai se tratar um processo administrativo, né? Vai ver se essas pessoas estão aprovadas ou não. Ao final, né, elas vão ter, aquelas que cometeram o crime da afroconveniência, elas vão ter a sua matrícula cancelada, as cadeiras canceladas, o diploma cancelado, e daí é como você falou no primeiro bloco. Vai ficar aí a competência do Ministério Público fazer a denúncia para que a Polícia Federal faça a investigação dessas pessoas, para ver como que aconteceu essas fraudes, né? E daí elas serem denunciadas e pagarem pelos crimes delas, e também pela ação de danos materiais, porque a universidade, o erário, foi atingido nessa questão. Né? Não sendo leviano, mas se bem que da universidade eu estou escutando coisas que até Deus duvida. Um dia desses queriam mudar até o regimento aqui, né? Mas levaram uma chamada geral aqui, saudade de Luiz Pedro. Luiz Pedro deu uma chamada linda aqui no reitor, né? E parece que enquadraram, porque na mesma hora já saíram com nota, logo quando os analistas anunciaram que iam estar vigilantes junto com o pessoal lá da Pruma. Sem dizer que tem a conveniência ou o despreparo da universidade. Mas, pelo amor de Deus, 5 anos, não existe um local lá da universidade que tenha capacidade de chamar cada pessoa dessa que se apresenta como um afrodescendente ou indígena, para pelo menos olhar a pessoa e saber se é. Quer dizer, depois do cara se formar, depois de tudo, é que mais uma vez, coisa do Brasil, né, e coisa da UFMA também, de outros, é que vai se constatar que a pessoa não é. E aquelas pessoas que ficaram para trás, como é que fica? Então elas vão ter direito a entrar na universidade, porque quem foi tirado para botar o cara não perdeu o direito. E a UFMA não se coloca nisso? Como o professor Saulo falou, né? Essas questões, principalmente das cotas raciais, toda vez que a gente fala de direitos étnicos raciais no Brasil,
é importante a gente frisar que isso é feito de maneira abrupta. Então, quando isso acontece de maneira abrupta, a gente tem as falhas, a gente tem os defeitos, e o que aconteceu com as cotas foi que, a partir do momento da sua implementação, os negros passam a ser atacados de uma forma como não existia ainda no momento. Eu falo isso porque eu entrei na UFMA no período que não existia cotas, e eu sei depois o quanto se tornou um ambiente violento para os negros no Brasil após a cota, que é a primeira política de reparação brasileira. Ele é só o tira-gosto do que o movimento negro quer. A gente enseja muito mais, mas essa é uma prática muito violenta. E daí, a gente conhecendo o histórico da cultura da sociedade brasileira, se adfez dessa falha, né, que foi a ausência da comissão de heteroidentificação, né, isso é uma portaria do governo federal, essas coisas são sempre feitas para destruir o movimento negro, para desmobilizar, para desmoralizar, né, as cotas raciais, como o professor Saulo falou, e daí essa lacuna, né, esse período que ficou, a gente percebe que não foi utilizado da maneira correta. É uma coisa a se lamentar, com certeza. Partiram de onde as primeiras denúncias e as primeiras investigações, professor? Geraldo, ano passado, no início da pandemia, né, foi criado um perfil numa rede social, o qual se denominava Fraudadores de Cotas da UFMA. E lá, para você ver como essa demanda estava tão alta, foi um manancial, né? A sociedade começou a denunciar, a enviar fotos, e daí a nossa preocupação como as instituições de sociedade civil, que era fazer com que isso não acontecesse de maneira irregular. Então, aí a preocupação do Observatório de Cotas Raciais de institucionalizar essa demanda, que foi muito grande. Institucionalizando essa demanda, a gente pôde acionar as autoridades responsáveis. Ou seja, é uma investigação que andou rápido, né? Eu me lembro quando o senhor veio aqui pela primeira vez, mas a gente continua nesse assunto já depois do nosso intervalo. De volta com os analistas. Neste segundo e terceiro bloco, nós temos à mesa Felipe Clã, colunista, homem de marketing, Saulo Pinto, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão, e um militante da política na sua acepção mais ampla e dignificante, porque ultimamente, inclusive, o professor Saulo Pinto tem demonstrado uma capacidade muito grande de avaliar este ambiente de uma forma tranquila e independente. Meus parabéns, professor, é muito bom tê-lo aqui com a gente sempre. Também faz parte da mesa hoje o advogado Eric Moraes, que é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, e é também presidente da Comissão da Igualdade Racial da Associação Brasileira de Criminalistas aqui do Maranhão. Saulo, tenha a bondade, eu já falei demais hoje. A experiência internacional, nos países em que esse tipo de política foi implementada, ela sempre é um movimento de fora para dentro, né? Ela nunca foi um movimento de dentro para fora, basicamente porque os negros não estavam dentro e os que estavam dentro sofriam uma repressão simbólica e objetiva muito forte, né? A experiência americana, ela indica um pouco isso. E a minha grande preocupação com esse tipo de recepção de política que foi feito na UFMA, que já tem uma década, né, em torno de uma década, é justamente um mecanismo de controle público, de participação por parte, sobretudo das entidades, dos movimentos, de alguma maneira representam não somente a nossa geração, mas representam toda uma herança histórica que foi capturada, né, sorrateiramente pelo poder dominante no Brasil. A minha pergunta é, qual é a avaliação que vocês têm hoje, a partir de uma década já dá para avaliar com muita tranquilidade, né, do mecanismo interno pela qual a UFMA montou esse tipo de política e o tipo de controle também, porque não tem política pública sem controle, quer dizer, qualquer tipo de política pública sem controle não é política pública, é qualquer outra coisa. Então, isso é uma das questões que me preocupa muito, porque uma política como essa, que tem uma importância de reparação histórica e que a própria política é objeto de virulência, de crítica, de violência, ela precisa ser bem feita. Ela precisa ser bem feita porque ela tem uma importância histórica absurda, é irreparável,
e ao mesmo tempo ela precisa, se proteger do ambiente muito hostil que é o ambiente do racismo institucional que a gente tem no Brasil. Então eu queria perguntar isso para ti, assim, qual é a avaliação que vocês fazem, já que vocês estão tão envolvidos com esse tipo de matéria, desse tipo de política que a universidade faz, de controle, e se vocês têm sugestões públicas, eu acho que vocês têm uma importância também além só de traduzir o conflito, mas também de contribuir com a melhoria desse tipo de política, porque ela não vai se encerrar agora, ainda tem uma tarefa muito grande para ser cumprida no Brasil, haja vista que as universidades públicas brasileiras são brancas, em todas as suas formas, né, de participação. Professor Saulo, para você ter uma ideia, né, são 352 pessoas sendo convidadas. A gente tem uma ideia aí de um estudo que uma pessoa formada em uma classe que entra da política de cotas raciais, ela consegue interferir na vida até de 4 pessoas dentro da família dela. Então a gente tem aí quase 2.000 pessoas que estão sendo afetadas por causa desse problema, né? E daí eu vou citar que o que a gente enxerga como o maior problema durante todo esse período, em termos de controle, né, é aquilo que o movimento negro pede desde sempre, desde a sua fundação, que é as comissões de heteroidentificação. Infelizmente, né, a UFMA, assim como diversas outras universidades, atendem aos pedidos do governo federal. Quando foi constituída a política nacional de cotas, não se atentou, né, como eu falei, tem esse defeito, tem essa falha, né, que é justamente a fiscalização. E o nosso maior problema em relação às cotas raciais, o qual o Felipe falou, né, poxa, é aquela pessoa que se formou. Aquela pessoa que se formou, ela cometeu uma fraude. Seria como se ela tivesse casado com uma outra pessoa utilizando outro nome ou documento falso. Tudo aquilo ali é cancelado. O brasileiro precisa entender o que é política de reparação. E é justamente isso que o professor falou, que não se entende ainda no Brasil. É um movimento ainda muito incipiente. Gente, estamos corrigindo injustiças históricas. A gente tem no Brasil agora um crescimento enorme da afroconveniência. Esse contorno de nariz, as pessoas vão fazer, eu falo para vocês porque eu tenho participado como observador desse processo de revalidação, é uma coisa extremamente violenta. A gente vê pessoas extremamente brancas e afirmando para você que é negra só porque tem um cabelo cacheado, ou porque o pai é negro, ou porque a mãe é negra, ou porque o irmão é negro. Então, assim, é muita violência, né, que a sociedade transmite através do racismo, e isso é estruturado em diversas camadas e não é fácil o trabalho do movimento negro. O Eric, e como é que o cara vai provar que é, e como que alguém mais dificilmente vai provar que ele não é negro ou indígena? Posso melhorar a pergunta? Aproveitando por causa do tempo? Quais são os critérios que se colocam? Porque acabei até de me surpreender agora, porque eu pensei que se você tinha uma mãe negra e um pai branco, você também responde na raça ou não. Como é que funciona isso? Eu não sou muito expert nisso. Ótimo, vamos lá. O governo brasileiro faz com que essas políticas de cotas, ninguém fique sendo expert, né? Essas políticas são invisibilizadas. As pessoas falam da lei de cotas sem ao menos ter lido. Então vamos lá. A intenção de corrigir as injustiças históricas está com o fenótipo. A pessoa que sofre racismo no Brasil, ela tem o fenótipo, ela tem o nariz, ela tem o cabelo, ela é aquela pessoa que vai ser vítima de racismo, aquela que a polícia vai abordar, aquela que ela tendo dinheiro ou não, ela vai ser maltratada dentro de um restaurante, é aquela pessoa que vai ser perseguida pelo segurança do shopping, é aquela pessoa que vai ser abordada pelo segurança do supermercado. Então, a política de cotas está destinada às pessoas que podem ser vítimas de racismo e injúria racial brasileira. E isso está na sua heteroidentificação. Não é difícil você identificar as pessoas que podem adentrar e preencher esses requisitos legais. Agora, claro, no Brasil, a gente tem uma miscigenação muito forte. É importante frisar que não é uma miscigenação que foi feita por bondade, né? Foi através de estupro, violência, sodomia, e isso coloca o colorismo, né? Como a professora Alessandra Devuski, o qual eu já fiz uma live, explica muito bem no seu livro, né? A gente tem ali o liame do pardo, né? Que coloca mais dificuldade ainda a esse trabalho. Mas a gente sabe muito bem no Brasil quem são as vítimas de violência e de racismo. Sal, quer arrematar? Dá tempo para mais uma pergunta e resposta rápida. É uma questão importante, porque todas as vezes que a gente precisa ter que justificar
quem é objeto do racismo, não é o mesmo critério quando o objeto do racismo é um sujeito que cotidianamente é violentado, assodado, agredido. Acho que há 2 dias a gente viu isso, foi no Rio de Janeiro, né? Um rapaz da bicicleta, assustador, porque aquilo foi um caso, digamos, normal, né? Banal, que não era um objeto espetacular. Acabou de sair a polícia dizendo que não foi um crime de racismo. Sim. Porque não chamaram ele de negro. Eu vi, mas... Então, assim, é isso que me parece ser o que mais espanta. Quer dizer, a gente está no século XXI, com uma experiência social diferente do que foi no último século, por exemplo, e quanto mais, aparentemente, depois da experiência de política de cotas, de ter muito mais representantes negros nos espaços de poder, na verdade, quanto mais os negros têm ocupado os espaços de poder, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, que haveria uma certa naturalização e normalização da convivência pacífica, mais a violência ela volta. Quer dizer, eu queria perguntar isso para você, quer dizer, como é que vocês observam a própria atuação, por exemplo, dentro da OAB, que é uma organização histórica, mas que é também uma organização conservadora. A organização conservadora não é porque ela tem uma imanência conservadora, mas porque os sujeitos históricos que a compõem são formados também por uma ideia de democracia racial, de branqueamento, de colorismo, etc., que está impregnada. Eu queria perguntar especificamente como é que é dentro do OAB o trabalho que vocês desenvolvem, se vocês conseguem sentir isso muito mais fortemente, já que vocês estão falando também de um lugar de poder importante, não mais como objeto, mas como sujeito. Professor Saulo, existe racismo em todo lugar e na OAB não é diferente. A OAB é uma instituição, um órgão ainda muito embranquecido, né? E faz parte dessa sociedade ainda muito colonial, que é a sociedade brasileira. E para você ter uma ideia, a fundação da Comissão da Verdade, ela acontece em 2019. Então acontece aí que a gente tem um lapso de tempo ainda muito grande perante as outras seccionais. A nossa intenção com a fundação da Comissão da Igualdade Racial, da Comissão da Verdade e da Escravidão, da Intolerância Religiosa, é que nós, advogados e advogadas, tenhamos a nossa consciência, né, que é necessário empretecer a OAB. Né? Um dos nossos objetivos é justamente tornar esse órgão mais afro-brasileiro do que um órgão praticamente europeu que tem todas essas raízes e esses resquícios da escravidão. Eric Moraes, obrigado por você ter vindo quase que correndo aqui. Te chamei assim, porque está estourando agora. E venha mais vezes aqui aos analistas. Venha empretecer este lugar que vai ser muito bom e adequado. É cheio de homem com olho azul aqui, alemão, húngaro. Sem esquecer um registro, professor, rapidamente. Eu e Geraldo somos filhos de colonos, sim, netos de colonos, bisnetos de colonos. Sim. Nosso povo, os nossos avós contavam que quando os nossos bisavós chegaram aqui, né, eles eram tratados como a escória. Sim, sim, sim. E só não foram mais porque os senhores de terra, né, perderam tudo ou os filhos ficaram lá na Europa estudando. E só não foram mais porque tiveram a sorte de ainda ser branco. É triste. Sem sombra de dúvida. Enfim. Geraldo, muito obrigado, professor Saulo, Felipe, é uma honra estar aqui do lado de vocês. Quero mandar um abraço para minha sogra, não perde um programa de vocês. Maravilha! Como é o nome dela? Conceição Fernandes. Dona Conceição. Obrigado, sogra, assista aqui, tô aqui no programa que você assiste sempre. Obrigado, gente, é uma honra estar aqui. Prazer. Felipe, quer falar mais alguma coisa? 30 segundos? Minha linda Conceição Fernandes, beijo! Saulo. Não, eu queria dizer que eu acho que esse tema que o Eric trouxe é um tema que a gente não pode permitir que ele seja invisibilizado, nunca, né? Na verdade, ele se mistura com a nossa história pessoal, com a história do país, e acho que esse país só vai poder ter algum tipo de dignidade quando a gente conseguir superar, pelo menos, ou a partir do racismo brutal e violento que massacra, humilha, destrói, invisibiliza. E o Eric falou uma coisa que me impressionou, eu não conheço esse fator de impacto, né? Então estou impressionado, se a gente pegar na série histórica dos últimos 20, 30 anos, só aqui,
a quantidade de pessoas impactadas, né, por serem interditadas de ter acesso ao ensino superior, que se não muda o mundo, mas muda trajetórias, e essas trajetórias que são mudadas ajudam a abrir novas fronteiras, né? Então eu parabenizo muito o Eric, o trabalho que todo mundo está envolvido, e acho que é um trabalho muito importante que a gente deve politizar e visibilizar muito. Parabéns, Eric. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Assim concluímos mais uma rodada de debates aqui nesta mesa, que luta muito para ser democrática. Não só na democracia racial, como na democracia de gênero, como na democracia impressionista que há em democracia brasileira. A gente tenta dar vozes a todos cuja voz é negada em qualquer outro lugar. Aqui não é. Se não somos perfeitos, é porque ainda estamos em andamento. A gente tenta melhorar todos os dias. Obrigado, dona Conceição, dona Concimar Pestana, pessoal de Presidente Juscelino, que bota a TV na praça para nos assistir. Saldanha, que está sempre falando, comentando, dizendo que nós acertamos, entre tantas outras pessoas que eu vou citar carinhosamente sempre que for possível e sempre que for suscetível o momento, e sempre é. Um grande abraço a todos. Amanhã estaremos aqui novamente.